dia, irmãos. Fui removido da minha paz. Hoje foi um dia que o meu estômago embrulhou. E embrulhou pela falta de conhecimento das pessoas que se dizem cristãs. Quão despreparados estão alguns irmãos nossos. E por que tudo isso acontece? Eu me pegava me questionando por que as pessoas carecem do evangelho, por que elas não leem a Bíblia, por que elas carregam ao ler a Bíblia já uma equivocada interpretação por conta dos seus próprios desejos, interesses do coração? Porque elas não esvaziam a xícara e aprendem humildemente com o Espírito Santo as Escrituras? Porque elas desprezam os profetas do Antigo Testamento dizendo que é historicamente apenas, porque elas não compreendem que os profetas estão ligados com as cartas dos apóstolos, com a palavra de Apocalipse, porque elas não leem Daniel e não conseguem entender Apocalipse alinhando os profetas Oséias, Zacarias, Daniel. Por que eles não se dedicam? E aí o Senhor novamente me deu o texto que explica o porquê tudo isso está acontecendo. Sabemos nós que estamos em tempos que antecedem a volta do Senhor. Eu quero ler um texto com você, antes de continuar. 2 Timóteo 3, 4 do verso 1. Tá? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. São jogadas as fábulas, e essas fábulas que me deixam loucos, irmãos. Eles estão cumprindo as profecias mesmo sem saber. Eles estão pregando um evangelho que o próprio Cristo advertiu que eles, por falta, pelo próprio desejo do coração, pela cobiça do seu coração, pelo coração desejar não sofrer, pelo nosso coração que é inclinado ao pecado, o nosso coração que é inclinado a não sofrermos, a não sermos provados na nossa amizade, na nossa humildade, na nossa reverência, na nossa submissão. O nosso coração ele é voltado a isso. Ele não tem esse desejo. E por conta desses próprios desejos do coração, eles criariam fábulas. E tantas fábulas. Eles defenderiam com unhas e dentes as doutrinas institucionais, o catecismo e as suas próprias heresias. Mas eles não esvaziam a sua xícara para buscar com humildade, com o Espírito Santo, lendo a Bíblia. Não desconsiderando a palavra de Deus. Não, eles desconsideram a palavra de Deus, não é em sua totalidade, porque cada um pode interpretar de um jeito, então agora eu preciso de uma bengala para me apoiar. Hipócrita, filho mentiroso é você. Rejeitas a palavra do Senhor. Ser diligente com as coisas do Senhor. O que tu acha que a palavra de Deus é, irmão? Bom, tem tantas coisas, tem tantas doutrinas sendo pregadas, que Cristo já veio 70 anos de Cristo, que o milênio já está acontecendo, que Jesus volta a qualquer momento, que jamais a igreja passaria pelo período da tribulação, mas sequer sabem o que é a tribulação, sequer leram Daniel, sequer leram os profetas, sequer mal sabem o que Apocalipse está falando sobre o assunto. Mas eles defendem com unhas e dentes. Não tem base. Não tem base bíblica para sustentar a sua doutrina. Mas eles assim a fazem. E nós precisamos nos calar. Não. Exorta com longanimidade. E hoje essa palavra vem para mim com longanimidade, com compaixão. Mas como me ira a falta de conhecimento de alguns irmãos? Que não só têm falta de conhecimento, mas como se posicionam como líderes para ensinar povos, são cegos guiando cegos para um abismo.
para um poço de falta de conhecimento e sabedoria. Desprezam os profetas. Isso que mais me dói, irmãos. Por isso que eu digo, você está necessitando de bengalas ainda para caminhar? Quantos anos de fé você tem? Quanto tempo mais você precisa para esvaziar as coisas que você aprendeu e ler a palavra de Deus? E ter coragem de descansar na palavra de Deus, no que a Bíblia diz que é, nos conselhos que o apóstolo Paulo nos deixa. E não só conselhos como doutrinas diretas de Deus. Ah não, mas isso aqui é contexto lá para a época, para a igreja da época. Isso aqui é para não sei o quê. Você leu o contexto bíblico? Paulo, diversas vezes, diversas passagens bíblicas, Paulo mesmo diz, isto é para a igreja de Cristo. Se você se considera espiritual, então toma isso por lei de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando? Ou não sabem? Mas, onde estamos, irmãos? Onde estamos? Para que não removais da vossa mente com facilidade, porque vocês são carrasco na fé, então essas coisas não acontecerão sem que antes seja manifesta a grande apostasia e o homem da iniquidade seja revelado. Não, mas parece que vocês conseguem deturpar a palavra apostasia, trazer outro sentido para ela, mudar o português, mudar o grego, para colocar no desejo do teu coração. Não, a igreja não vai passar por nada. Assim como quê? Como qual povo? Como qual povo de Deus? Israel foi provado, os hebreus foram provados no Egito. As pragas que foram derrubadas sobre o Egito foram sobre o povo de Deus? Não foram sobre o povo de Deus. Foram sobre o Egito, as nações. Mas o povo de Deus, os hebreus, eles estavam aonde? Eles subiram as nuvens do céu para ver Deus derramar sua ira? Não, eles estavam ali, eles colocaram sobre os umbrais das portas o sangue que simbolizava o sangue de Cristo Jesus, que sela a sua igreja, que sela o seu povo, e ali passou o anjo da morte e não tocou aquele povo, o povo de Deus, porque eles estavam sendo provados e aprovados na confiança que Deus tinha dado. Mas isso é demais, é porque é para o povo hebreu, nós a igreja somos muito superiores, assim como Paulo, Pedro, Estevão, Tiago, todos foram provados na sua fé e glorificaram a Deus na vida e na morte, e está tudo certo. É que tem pessoas que nunca saíram das suas casas, que nunca pregaram o evangelho num sistema onde existe perseguição, e aí não sabem o que é ser provados, não sabem o que é ser tribulados pelo mundo. Só que a palavra de Deus, quando fala da tribulação, fala da ira de Deus derramada sobre as nações enquanto ele guarda o seu povo. E a ira que é contra a igreja não é a ira de Deus, mas é a ira do anticristo. Como é difícil de compreender essas coisas, irmãos. Quem mata e persegue a igreja é o povo do anticristo, é o anticristo. Vocês são neófitos na fé que não conseguem compreender essas coisas. Então isso me deixa revoltado. Sadraque, Mesaque e Abednego glorificaram a Deus como? No meio da provação. Foram para a fornalha de fogo. Glorificaram a Deus no livramento. Estevão glorificou a Deus sendo apedrejado, morto. Ele viu os céus abertos e viu o Pai. E aí? E o Filho? E aí? Paulo, antes de morrer, fala: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, suportei as aflições, tive fome, tive sede, tive bonança, mas em tudo glorifiquei a Deus, porque o importante da nossa vida aqui é guardarmos a fé. A ponto de hoje termos teologias que falam que é impossível perder a salvação. Enquanto a palavra de Deus, os profetas, eles advertem: se mantenham firmes até o final, combatam o bom combate, guardem a fé. Gente de Deus, quantas fábulas, quantas mentiras por desprezarem a Bíblia. Bom, eu fico por aqui. A graça e a paz a todos, irmãos.